Geografia Bíblica. Os montes extra-palestínicos. O grupo de montes situado na Palestina é frequentemente chamado de elevações palestínicas, enquanto os montes fora dessa região recebem a nomenclatura de elevações extra-palestínicas. Os escritos sagrados relatam inúmeros montes que se encontram fora da região denominada Palestina. Porém, iremos citar nesse estudo os mais proeminentes e importantes. Monte Ararat ou Arará. Altura média, 5.200 metros. O Ararat, atualmente conhecido, localiza-se na Turquia Oriental, ao sudeste da Armênia. Tornou-se célebre por ser o local onde a Arca de Noé pousou após o dilúvio. Uma observação, contudo, deve ser feita com respeito ao texto bíblico que diz: "E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat." Assim, ignora-se o local exato onde a arca repousou. Monte Horebe. Altura média, 2.280 metros. Esse imponente monte pertence ao Egito e localiza-se no extremo sudoeste da Ásia, numa península que tem forma triangular e é banhada por 2 braços do Mar Vermelho, chamado Golfo de Suez ou ainda Golfo de Ágaba, ficando do lado ocidental. Sinai ou Horebe. Ambas as nomenclaturas apontam para o mesmo local, sendo que Horebe é a descrição geral da montanha, enquanto Sinai, o pico mais elevado. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Monte Seir. Altura média, 610 metros. O Monte Seir é, na realidade, uma serra de montanhas que estende-se na direção norte-sul na região de Edom, na Arábia, entre o sul do Mar Morto e o extremo norte do Golfo de Ágaba. Atualmente, essa região pertence à Jordânia. Foi nas montanhas de Seir que habitava Esaú, irmão mais velho de Jacó. Curiosidades.
Monte Carmelo. A região do Carmelo é formada por inúmeras elevações que, na verdade, constituem a cadeia montanhosa do Líbano. O Carmelo é frequentemente chamado de sagrado, tanto por judeus quanto por cristãos, devido aos acontecimentos envolvendo Elias e os profetas de Baal. Este é o Monte Carmelo. Em algum lugar dessa região aconteceu o incrível episódio entre o profeta Elias e os profetas de Baal. O Monte das Oliveiras. Este é o Monte das Oliveiras. Neste lugar, Jesus passou suas últimas horas de vida antes de ser crucificado. E, saindo, foi, como costumava, para os Montes das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Foi nesse lugar que Jesus passou suas últimas horas de vida antes de ser crucificado. O Monte Ararat. O Monte Ararat é a mais alta montanha da moderna Turquia. Tem a forma de um cone vulcânico coberto de neves. A escalada deste monte é coisa difícil e muito arriscada. Esta montanha é identificada como sendo o local onde a Arca de Noé teria tocado terra firme após o dilúvio. Porém, não se pode afirmar que o atual Ararat seja com certeza o mesmo mencionado nas narrativas do Gênesis. O Monte Sião. O nome Sião servia para incluir também o Monte Moriá, e é por esta razão que se menciona o Monte Sião dezenas de vezes mais do que o Moriá. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. O Monte Hermon. O Hermon está situado no extremo norte da Palestina e possui um papel importante na formação do clima da região, pois catalisa as correntes de ar quente e úmido vindas do Mediterrâneo e as asperge em forma de orvalho denso em áreas mais próximas e chuvas abundantes nas regiões do entorno. Atualmente, seu nome é Jebel el-Sheikh, isto é, o Monte Chefe. O Monte Sinai. Sem dúvida alguma, o Monte Sinai é um dos mais importantes montes extra-palestínicos e está diretamente ligado à história dos hebreus, sendo o palco para os mais importantes acontecimentos do tempo em que Israel estivera no deserto. A história veterotestamentária parece girar em torno do Sinai. Hoje, o Sinai é conhecido pelo nome de Jebel Musa, que significa Monte de Moisés.
O Império Romano. O Império Romano inicia-se em 753 a.C. e se estende até o ano 476 depois de Cristo, compreendendo 1229 anos. No que tange à história do Novo Testamento, o Império Romano entra na história no ano 60 a.C., quando Pompeu conquista a Palestina, e se estende até o ano 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito resume o cerco de Jerusalém. O Império Romano esteve como potência mundial durante grande parte da história do mundo. A expansão do Império exigiu que este fosse dividido em Império Oriental e Ocidental. Os mistérios da geografia. Engenheiros franceses encontraram no Turquesão formações semicirculares de uma espécie de vidro tipo cerâmica, cuja feitura e fins são totalmente ignorados pela técnica moderna. Os resultados encontrados foram fundidos a uma temperatura de muitas centenas de graus centígrados. O que seria aquela destruição? Um raio laser produz tal temperatura, mas os raios lasers são conhecidos de recentes anos. Neste local, não cresce nada, nem mesmo essa grama desprezada da beira dos caminhos.